Somos violentos num único dia várias vezes e nem percebemos. Às vezes a gente age com violência, mas confundimos que estamos agindo com amor. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, né, Luiz? Por que insistem em machucar as pessoas que eu amo? Essa é uma pergunta que merece uma importante reflexão e nós vamos fazer isso aqui hoje. Mas antes, eu gostaria realmente de agradecer ao Instituto da Tatiane Ramos, ela que é a nossa nova patrocinadora do nosso podcast, né? E ela está com o seu instituto na Rua Diamantina 94, lá no Jardim das Acácias. Então anotem o número aí para vocês fazerem lá uma boa harmonização facial. O telefone é 37 9 99 62 11 60. Então, Show de bola. Tatiane Ramos está aí dando uma força aí para o nosso Despertar Podcast, além da empresa Servidros. Essa empresa, ela vende, revende blindex, inclusive lá em casa, todos os blindex lá realmente são dessa empresa Servidros. E o que destaca essa empresa é o pós-venda. Então, show de bola, o nosso merchan tá feito, meu querido. Nota 10, hein? Ah, só mais um. Vocês estão vendo ali que nós estamos aqui com um livro muito interessante, já deixei ali para o pessoal dar uma conferida, que é sobre o livro que fala sobre TDAH, né? Do nosso querido Rafael Papa, que estará conosco aqui dentro em breve. É isso aí, top demais. É isso? Não vamos dar spoiler não, porque Não, vou deixar de falar. Deixa eu falar. Mas e aí, por que eu insisto tanto em machucar aquele que amo? Várias vezes a gente acaba achando que está agindo com amor e estamos agindo com violência, né? Se a gente for pensar, a gente deve ver mais o lado da caridade, que a caridade também é eu tratar o outro melhor, né, Luiz? Você vê que Jesus trouxe para nós o significado da caridade, né? Caridade é eu atrapalhar o outro com a benevolência, com a indulgência, com o perdão. E às vezes a gente não está vendo muito isso hoje no dia a dia, né? E isso muito, Fabiano, veja bem, você falou sobre indulgência, perdão E a benevolência. e a benevolência. Mas são situações que o cristão realmente, quando ele se declara cristão e a partir do momento que ele vive ou se esforça para viver uma vida cristã, aparecem esses desafios. Isso. Quando a pessoa ainda não se declara cristã, a pessoa ainda está em uma outra vibe, então para ele está errando, mas está tudo certo. Aí quando a gente não faz o uso dessas necessidades, a gente acaba maltratando o irmão, Com certeza. da violência, né? Segundo a psicóloga Ana Teresa Casmasmi, ela traz uma relação muito interessante falando sobre essa questão da violência para com o irmão, para com o próximo, né? A gente tem que entender, quando a gente faz isso, quando a gente usa da violência para com o outro, ela fala que a gente, na verdade, o problema não está no outro. Quando eu uso da violência com o outro, o problema está em mim. E às vezes a gente não consegue perceber isso, né? A gente acha que o problema é só do outro. É interessante essa fala, né, É. da Ana Teresa, porque a gente vê isso aí recorrentemente. Nós queremos endereçar ao outro as nossas aflições, as nossas sombras, os nossos sofrimentos. E se formos contestados, aí começa a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Quando a gente usa algum tipo de violência para com o outro, segundo a Ana Teresa, são necessidades minhas que não foram atendidas. Com certeza. Né? Olha que profundo disso, né? É. São necessidades minhas que não foram atendidas. São as minhas necessidades. Porque muitas das vezes a gente não quer assumir as nossas sombras, os nossos erros. A gente não quer. Se você for pegar uma folha, Fabiano, escrever na folha as suas qualidades, haja folha. Você vai escrever um monte de coisa. Agora, se você for escrever Os defeitos, né? os defeitos, você sente dificuldade. Não, isso aqui não é bem assim. Não, egoísta. Não é que eu seja egoísta. Eu só penso em mim. É isso mesmo.
E aí muitas pessoas sentem dificuldade de assumir os seus pontos de melhoria. E quando eu consigo enxergar, quando o outro está sendo violento comigo, e eu consigo enxergar o porquê daquela violência, e eu começo a não julgá-lo, eu começo a entendê-lo, eu estou fazendo uso da caridade. Aí sim. Aí É isso. é onde eu acredito que vem o nosso anjo da guarda e fala assim, calma, menino, vamos bater um Calma, papo aqui, presta atenção. presta atenção, O problema é nele. calma. E Conta até é 10. onde a gente às vezes põe a mão na cabeça e fala assim, ai meu Deus do céu, vou ali no banheiro. E você às vezes até corta a conversa, finge uma sede, vai na cozinha, quer ir no banheiro, para Para refletir. refletir. É. E é normal. Isso é do ser humano. Do Igual a ser gente humano. falou no nosso início aqui, pessoal. A gente usa da violência no dia a dia sem perceber. A gente acaba fazendo uso de violência. E quando a gente fala de violência, são violências verbais, emocionais, não só o que a gente fala que às vezes pensa que é violência física, que também, né? Claro, a gente vai. Isso também não é. Existe, mas são violências tão sutis. A física é mais difícil de acontecer. A verbal acontece toda hora. Toda hora. Toda hora a gente se pega maltratando o outro e nem percebe. Então, eu trouxe aqui também alguns tipos, Luiz, de violência que a gente pratica no dia a dia. E lembrando que quando a gente começa a praticar essa violência, isso é uma falta de caridade para com o próximo. Com certeza. Eu maltrato o próximo. E isso pode trazer transtornos maiores ainda, né? Então vamos ver alguns tipos aqui de violência do dia a dia. Vamos ver se alguém identifica com esses tipos de violência. Vamos ver o que você trouxe aí. Ó, eu trouxe aqui o seguinte. Existem as violências de afirmações irônicas. Violência através de afirmações irônicas. O que seria isso? Elas são agressivas. Por quê? Também são agressivas. E é quando eu falo assim, ó, você não entendeu? Quer que eu escreva? Essa aí é. Quer que eu escreva? Quer que eu escreva? Você tá rebaixando o cara. Quer que eu escrevo? Quer que eu esfrego na sua cara? Você tá Seu entendendo? burro. É desse são jeito. afirmações irônicas. Eu tô sendo irônico com ele. Não entendeu? Quer que eu escreva? Então isso acaba ferindo a pessoa. Tipo assim, às vezes a pessoa não entendeu, você vai ser irônico com ela numa situação. Isso não é caridade. Nunca. Então muito pelo contrário, né? E muitas vezes a gente faz isso e não percebe. Existe um outro. E aí vai na pergunta aqui, ó. Eu tô insistindo em machucar aquele que eu estou amando. Insistindo em machucar aquele que eu. E às vezes eu nem tô percebendo. Quer outro exemplo? Anota aí pra mim. Essa é boa, né? Essa é boa. Vamos lá, gente. Olha outra. Silêncio punitivo. O silêncio punitivo. Quer um exemplo? Quero. A pessoa tá lá no canto dela, no silêncio. Eu falo assim, o que é que você tem? Olha o silêncio punitivo. A pessoa fala assim, nada. Você pergunta, o que é que você tem? A pessoa fala, nada. Tá descarada aqui na testa dela que ela tem alguma coisa. Que alguma coisa tá chateando ela. E ela fala, nada. Aquele nada, aquele ali, nossa senhora, a pessoa fica, como você não tem nada? Você tá aí com cara de quem não quer nada, né? E às vezes a pessoa não tem um carinho, né? Pra chegar, vendo que a pessoa tá preocupada com ela. Fala nada. É um silêncio punitivo. A pessoa vai dormir pensando, o que será que tem com aquela pessoa? Isso acontece muito. Acontece muito. É um tipo de violência. É outra? Chantagem emocional. Essa acho que quase a gente não pratica. Essa aí, todo dia você vê uma. Chantagem emocional. Essa é terrível. Né? Vamos dar um exemplo aqui? Se você sair por aquela porta, não precisa de voltar mais, não. Alguém já ouviu isso? Se você sair por aquela porta, não precisa de voltar mais. Eu vou pescar. Não, eu preciso pescar. Ó, se você for sair por aquela porta, não precisa de voltar aí mais. Aí você para, pensa no peixe, pensa na esposa, pensa na família. E é uma chantagem. Dói. Chantagem emocional.
E aí? A pessoa acaba não saindo por aquela porta, né? Por causa de uma violência que eu pratiquei contra E ela. o que é interessante é que a pessoa que faz esse tipo de chantagem, esse tipo de pergunta, sabe, sabe que ela vai funcionar. Ah, funciona. Não, mas ela sabe. É. Ela sabe Ela que vai, sabe, por isso que ela usa. sabe É. que vai funcionar. Ela sabe que vai funcionar. O ponto fraco da pessoa, A sabe. chantagem emocional é terrível. O próprio não fala, né? Emocional. E eu estou insistindo, né, em pisar Ah, naquele é. que ama. E lembrando, às vezes a gente confunde essa violência com uma forma de amar. Eu não estou praticando um amor, eu estou praticando uma violência invisível. E isso também tem um componente interessante que é o egoísmo. Puro egoísmo. Né? Que é Então, uma das chagas da humanidade. então, a pessoa às vezes quer sair para poder pescar ou jogar bola com os amigos e aquilo ali é importante. Pô, onde eu te conheci? Ah, eu te conheci, estava vendo você jogar bola. Ou então, um dia que você estava vindo à pescaria. Ou ao Então, contrário, né? A ou mulher isso. também. Não, Né? tô pegando um exemplo, Entendi. né? O que acontece já tá dos dois lados. Né? Aí você vai e começa a entender que aquilo ali ele gosta. Se eu tirar aquilo ali que ele gosta, é como se eu estivesse fazendo um castigo. Isso machuca ele, embora eu o ame, é uma forma que eu tenho de controlar uma situação. Controlar. Exatamente. Não é? Quem fala? O Fábio tá ali pensando. É. Vamos lá, gente. Tem outra aí? Controle financeiro autoritário. Controle financeiro autoritário. Também é um tipo de violência. Isso é colocar o outro abaixo. Vou dar um exemplo. Quem é que paga as contas aqui? Então você tem que fazer o que eu mando. De quem que é essa casa? Essa casa é minha. Então você tem que fazer do jeito que eu quero que você faça. E às vezes nem precisa falar isso. Essa segunda parte aí. Então você. Já era. Você nem precisa falar preciso. isso. É. Quem é que põe comida aqui nessa mesa aqui? Isso é dureza. A pessoa ouvir isso aí é humilhante. É humilhante. Então é uma forma de violência grotesca. Porque, veja bem, se essa situação está dentro de um lar, né? O provedor, por exemplo, o lar já sabe os papéis muito bem delineados. Essa lembrança é para machucar. É para machucar, é violência. Não precisa falar aquilo. Não precisa de terminar. Não precisa nem começar. Nem começar, já sabe. Então, controle financeiro autoritário, um tipo de violência que está ali camuflado, mas está ali. Vamos outra? Bora. Cerceamento da liberdade. Você até deu um certo exemplo mais cedo, né? Cerceamento da liberdade. Vamos lá, um exemplo. É quando o outro não pode ser quem ele é. Entendeu? Quando o outro não pode ser quem ele quer ser. Isso é um cerceamento da liberdade. Vamos dar um exemplo melhor? Por exemplo, não sei, o filho quer fazer lá jornalismo. Mas não, você não vai fazer jornalismo, não, se não é bom pra você, você vai fazer direito. Ah, mas não quer fazer direito, não, mas direito é que é bom pra você. É um cerceamento da liberdade. Isso é um exemplo, né? Nós podemos dar vários dentro disso. É você querer moldar a pessoa naquilo que ela não é. Naquilo que você quer que ela seja. Naquilo que você quer que ela seja. E não só isso, né? Você quer moldar a pessoa do jeito, dentro de um comportamento que você entende ser o correto. Você quer que ele seja aquilo que ele não é. É. Ele não é aquilo. Exatamente. Você está tirando a inatura, né, da pessoa. Isso a pessoa aquilo sofre. Que sofre. Hoje nós temos aí vários exemplos, igual as pessoas do LGBTQI+, né? A pessoa às vezes tem uma opção sexual e muitas vezes ela tem esse cerceamento da liberdade porque ela não pode se definir quem ela é. Pensa o sofrimento, a violência contra essa pessoa, né? Então tem vários exemplos aqui. Tem vários. Outro, invasão de privacidade. Isso aí é... Invasão de privacidade. Tá muito comum, né? Muito. Exemplo. Primeiro a gente tem que ver que a Ana Tereza também, ela fala pra gente, a Camasmi, que isso cria abismos enormes. Essa invasão de privacidade. O exemplo é, olha, a pessoa chega
quer olhar o celular dela, olhar os bolsos daquela pessoa, cheirar roupa, né? É. São exemplos assim, muito simples. E isso acontece O tempo todo, o tempo todo. né? Ah, não, mas eu desconfio. Tudo bem, não é o caso aqui que nós vamos entrar nesse caso. Nós estamos falando de uma coisa que é feita no dia a dia, que a gente pratica isso o dia inteiro. Essa invasão de privacidade, você invade o espaço do outro, né? Às vezes sem motivo nenhum. E a privacidade, ela é. Por isso que os eixos. Nós somos os seres individuais. Sabe? Nós precisamos de ter a nossa privacidade, porque isso daí é uma coisa do ser humano. Exatamente. Se você invade aquilo ali, você está violentando A palavra certa. uma natureza que é dela também. É dela também. E você, quando faz isso para uma pessoa que você ama, que é o título do nosso assunto hoje, você ensina e permite a pessoa invadir a sua. Exato. A partir do momento que você invade, eu faço que leitura? Bom, então eu posso tenho esse fazer o direito mesmo. também. Nem sabia. É. Eu achei que a gente tinha que reservar, que tinha que respeitar e preservar a privacidade das outras pessoas. E isso vai entrar na nossa próxima pergunta, exatamente o que você falou. Que é a distorção da realidade. Outra forma de violência é a distorção da realidade. Um exemplo, por exemplo. Isso é quem é vítima vira o culpado. Isso é a distorção da realidade. Quem é vítima vira o culpado. Sim. Tipo assim, você tá louco? Um exemplo. Você tá doido? A distorção da realidade. Você Você inverte a Não, coisa. Por que você tá falando isso de mim? É. O que você tá pensando de mim? E olha o tanto que Eu você... invento, eu passo a ser vítima. E usa de violência verbal. É violência verbal. É. Por que você tá falando isso de mim? Aí começa. E quando você fala o porquê, Ih, a pessoa tem que explicar uma coisa que... é a distorção. Quem É vítima vira culpado. Distorção da realidade. E tem muito isso. Né? Aqui a gente deu exemplos muito simples para as pessoas entenderem. tem muita coisa. Tem muita coisa que isso pode acontecer. Né? Você falou aí sobre... Voltar até no tema atrás que você falou aí sobre a privacidade, né? A invasão de privacidade. Você já notou que quando você vai conversar com uma pessoa, dois homens, por exemplo, a gente tem uma certa distância, né? Sim. Para conversar quando a gente está frente a frente. Se eu me aproximo de você, sei lá, e nós ficamos aí a Alguém já vai ficar incomodado. 40 centímetros um do outro, esse cara quer briga. Já vai dar um incômodo. Ele está invadindo aqui o meu território. Então, normalmente, se você faz isso aí, você está declarando guerra ao seu oponente. Agora, se você quer fazer essa aproximação para conversar com a pessoa, para que a pessoa não sinta-se invadida, fique ao lado dela. Aí, você vem, fica ao lado. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Tá. Beleza. Aí dá até menos de 40 centímetros, menos de 20 centímetros. Mas agora, se você invade as... Então, são situações que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes você nem quer invadir, mas invade. Invade. Você nem percebe. Não percebe. Você nem percebe. Tanto que é interessante, né? Você tá violentando. Prestar atenção, como é que eu vou conversar? Olha tanta coisa que nós estamos falando. Ainda mais se eu for fazer se eu for chegar perto do Fabiano, o Fabiano nesses bração dele, nesse tamanhozão, vai que é briga. Sai pra lá. Senhora. Por isso que tem que as empurrão, sai pra lá. Não, olha a distorção da realidade aí, gente. Quem tá querendo briga aí. Vamos lá? Vamos tem lá. mais? Tem mais. Meu Deus do céu, isso aí não acaba. Eu tô começando a ficar com medo já. Desqualificação do sentimento. Essa, então, a gente comete quase toda hora. Vou dar exemplo de uma vez? Desqualificação do sentimento? Pode. Você fica chateado toda hora? Que bobagem é essa? Você tá chateado com essa bobagem? Pode quê? Olha só. Você é muito dramático. Não, isso é duro. É você diminuir O o sentimento do outro.
E a gente tem que fazer, como cristãos, nós temos que fazer exatamente o quê? Essa Compreender o sentimento dos outros. O que você tá chateado? Que você tá com esse negócio na cabeça até agora? É. Olha só. Porque eu tenho as minhas sombras, eu tenho as minhas dúvidas. Ninguém sabe o que o outro Ninguém tá sentindo, sabe. gente. Não é? Então a desqualificação do Não, sentimento, essa é. violência E isso pura. acontece, assim, no ambiente de trabalho, isso acontece muito, porque as pessoas vêm, né, de diferentes realidades, de diferentes situações, e elas chegam no trabalho com aquele monte de desafio, etc., de desafetos, Sim. histórias né, Ela tem desafetos. sua vida, né? E aí ela tá com um sentimento, ela tá com uma emoção, ela tá destruída ali. E você não, tá tudo bem, suas contas tá pagas, tá tudo certinho, Você não tá sua vida tá enxergando uma que o outro uva, tá tá passando. um moranguinho. Aí você não entende por que aquela pessoa tá se comportando daquela forma, sendo que para você, você não tá vendo problema naquilo que ela tá vendo. É isso aí. É E exatamente tá isso. desqualificando ela. E com O isso sentimento. diminuindo ela. Você tá ajudando, inclusive, ela Se afundar mais. a se afundar mais. Isso acontece muito. Ambiente de trabalho, gente, isso acontece muito. Sabe o que eu fazia? Vou contar um negócio pra você aqui. Vamos lá. Eu preciso até voltar a fazer. No meu escritório, todo dia, às 10 horas, nós fazíamos o evangelho. Podia estar o movimento que fosse. Eram mais ou menos umas 14 pessoas. Escritório de advocacia, um cumprindo um prazo, um recebendo telefonema, lá fora atendendo, etc. Dava 10 horas, 5 para 10, já uma pessoa passava assim, a gente reunia. Os clientes que estivessem sendo atendidos eram convidados, bacana, eram convidados a participar. E como no meu escritório tinha católico, tinha espírita, evangélico, o nosso culto era em parábolas. Nossa, Ou então era uma mensagem que a gente lia, fazia uma oração, lia, comentava, durava mais ou menos aí uns 15 minutos, 20 minutos. Ou tinha gente que acalmava. não era só isso, cliente meu chegou a chorar nesse momento. Então, a gente precisa respeitar os sofrimentos das pessoas e precisamos tentar encontrar uma maneira dela dar uma respirada. Por quê? Escritório de advocacia, quem é que vai lá só vai lá para alguma pessoa que tem um problema sério, que ela não dá conta de resolver. Era o momento que a gente tinha, sabe? De fazer essa reflexão. E nós paramos com isso aí porque tiveram algumas divergências lá que acontecem realmente, né? Nós paramos. Mas nós ficamos com isso lá no meu escritório uns 3 anos. Muito bom, hein? 3. Tinha gente que ia lá. Tinha gente que ia lá, Mirelle, 10 Só no horas. horário. Por causa do. Você acredita? Acredito. Tinha gente que ia lá e falava, vamos lá na reza. Vou lá nesse horário. Vamos lá na reza do Piteco. Ficou bom. Eu também vou. Era muito legal, cara. Era muito legal. Então, muito bom. a gente precisa realmente de prestar atenção nos sentimentos das pessoas quando elas chegam nas suas agremiações religiosas, chegam no centro espírita, seja numa reunião qualquer. A pessoa vem ali com vibrações diferentes. Porque senão nós vamos entrando nesses abismos que a Ana Tereza bem colocou. Cada vez mais a pessoa vai se afundando e não consegue sozinha. Até fazendo um alerta aqui para o nosso Setembro Amarelo, né? Que é em relação a isso, né? As pessoas melhorarem essa questão mental, né? É importante a gente observar nessas violências, gente. Às vezes nós somos atingidos por ela ou então praticamos ela, né? Mas vamos lá. Será que tem mais? Bom, não sei, você que tá com as folhas aí. Essa aqui é terrível. A intimidação psicológica. Olha só. Intimidação psicológica. Já tá falando de uma coisa íntima. Né? Quer um exemplo? Você é um perdedor. Olha que violência. Você é um perdedor. Você é um fracasso. Você nasceu pra perder. Você é um fracasso, você não faz nada certo, você não faz nada direito. Você é um burro. Gente, e o tanto que isso aí derruba uma pessoa que não tiver estrutura. Até quem tem estrutura abala. Agora quem não tem... É a intimidação. Intimidação psicológica. Isso aí, pra mim, é uma das piores. É verdade. E a gente vê isso o tempo inteiro.
no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Na área de lazer, no esporte, onde você tá, às vezes, você é burro, cara. Não sei o que. Então, essas intimidações psicológicas é um ato de violência. Às vezes você não vê o mal que você está causando pro seu próximo. Porque, igual nós acabamos de falar, a forma o meu sentimento não é o mesmo que o do outro. Sim. Como isso me atinge é diferente do que atinge o outro. Isso realmente é um. Casa a É, pensar. Às vezes a gente fala nossa, sem mãe. ver É. e não tem a capacidade de Não, voltar. porque, como você falou aí, Fabiano, fala de novo, que eu fiquei até com medo. Você é burro. Como é que você falou? Você é burro? Quer mais? Quero. Você é um ignorante, cara. Olha o tanto que. Isso é uma violência. Isso é um. Traça a pessoa ali, você desarmoniza a Você pessoa. não vale nada. Olha isso. Isso, isso, Só de conversar aqui é isso ruim, não é é? ruim. E isso traz trauma. Eu tava conversando com a minha irmã essa semana. Ela tava conversando, a gente tava conversando lá. Eu falei, você lembra que você sabia que a nossa mãe não fazia macarrão? Minha mãe já falecida. Eu falei assim, uai, não lembro não. Eu lembro porque não fazia. Não, não fazia macarrão. Eu falei, por quê? Porque uma vez, quando ela era criança, adolescente, a nossa avó, mãe, então, da nossa mãe, pediu que ela fosse fazer o macarrão e ela trocou as bolas. Ela começou, acho que, esquentar o macarrão primeiro. Ela fez ela não ensinou, minha avó não ensinou a fazer o macarrão e a hora que ela chegou lá, ela tava aconteceu um problema lá que aí ela começou a rir e fez exatamente o que você falou. Você é burra, você não sei o que, você não sei o que. Resultado, ela devia ter o quê? Uns 13 Olha anos. só. Ela nunca mais E se ela fez fizer o macarrão, ela lembra macarrão. disso. Minha mãe morreu com 92 anos. Então, determinadas Porque tá colocações impregnado, né, na vira gente. trauma. É. Vira trauma. Então a gente tem que ter muito cuidado como nós falamos com quem a gente ama, para não machucar. Essas palavras destrutivas, tem um. Eu não sei o nome dele agora, mas se jogar aí no Google, o pessoal acha. É um japonês. Ele fez um estudo Ah, sobre isso, da água. da água, Esqueci o né? nome. Eu vou falar bem resumidamente aqui, eu esqueci o nome dele, mas se jogar aí, estudo dos cristais de água, É, japonês, tal, vocês vão achar. Super interessante. Que ele fazia com a água congelada, né, os cristais de água, e ele ficava ali praguejando aquela água o tempo inteiro. Praguejando, usando palavras de violência com aquela água. E a outra ele utilizava palavras de amor, em outro ambiente. em outro ambiente. É, Quando ele congelava aquela água e ia ver com o microscópio os cristais da água, ele via que tinha uma diferença gigante. gigante entre aquela que era tratada com palavras de carinho e outros que era tratado com palavras de violência, né? Como que era mais bonito aqueles cristais que eram tratados, a água era tratada com palavras de amor e consolação, e daquela outra que era com violência. Como era mais bonito aquele do ambiente que era de amor e carinho, né? Então, assim, cientificamente prova que as palavras têm força. E considerando que o nosso corpo é feito De de água, acordo com a ciência, né? né? 70% 70%. de água, É. o que que o nosso corpo Como que reage, né? fisicamente reage com essas violências Tá aí, psicológicas? tá aí. Dá pra gente poder imaginar o porquê do estresse, o porquê da pessoa estar com dor de cabeça, que a pessoa está com disposição, mas eu não sei o que que eu comi, Tá aí. mas eu ouvi, Eu ouvi, eu senti. eu senti. Será que tem mais? Críticas destrutivas. Tem as construtivas, mas nós temos também as destrutivas. Críticas destrutivas. A construtiva é tudo bem, né, gente? A gente recebe aquilo e tenta melhorar. Mas e as destrutivas? A destitui, ela vem para arrebentar, né? As destrutivas é quando eu fico de lupa para ver o defeito do outro. Eu não quero saber da qualidade, eu fico querendo saber o defeito. Eu quero me sobrepor aquilo ali. Eu quero me sobrepor. Eu fico querendo ver o que, que ela tem entre aspas, de ruim para eu poder pegar aquilo e utilizar aquilo para com ela, né? E quando eu acho a falha, eu exponho para todo mundo. Olha isso.
Eu espanco todo mundo. É muita maldade. É muito maldade. E se a gente for pensar, isso acontece quase o tempo inteiro. A gente vê muitas pessoas falando, aquele lá? Ah, não, ele é isso, isso, isso. Eu já vi, ele chega na casa dele, é só 1 hora, 2 horas da manhã, eu não sei o que a mulher dele pensa, não. Eu vou construindo uma imagem que às vezes não é real e às vezes ele não sabe o porquê daquilo e pega aquilo e constrói uma situação que não existe. São as críticas destrutivas. Ou não, ou às vezes a pessoa realmente tem uma certa dificuldade, um certo, né, alguma coisa que não seja tão boa, vamos dizer assim, e eu utilizo aquilo e expõe para todo mundo para me denegrir mais ela ainda. Aí ele não, ah lá, aquele lá não tem religião. Ele não tem religião, não acredita em Deus, não acredita em nada. Só faz, olha lá, como é que pode dar certo um negócio desse? Então as pessoas são as críticas destrutivas em relação às pessoas. E muitas vezes a gente consegue colocar a crítica destrutiva dentro de uma intimidação psicológica. Quer um exemplo? Aí você não deu nada na sua vida, sua irmã deu. Olha lá, sua irmã estudou, cresceu, trabalha, ganha muito Você dinheiro, arrebenta a casou, pessoa. tem filho, tem tudo, construiu uma família. Eu sei o que você fez. E isso acontece. Você não faz nada, você não arruma emprego, você não consegue nada na vida. Tem que voltar. Por que a gente insiste nesse procedimento Aí você dentro de acha, casa? a pessoa acha que tá tratando com amor, porque acha que isso vai fazer com que ela dê um up, que ela vai pra frente, mas não percebe que tá dentro daquele abismo que nós falamos. A falta de valorização, né, das virtudes que as pessoas têm quando estão vivendo um caminhar juntos, seja dentro de uma família, seja dentro de um trabalho, a falta disso destrói as relações, destrói tudo. E pensa a pessoa como é que fica. Né? E- Ela não eu- tem nem força pra poder mudar isso. De tão destruída que fica, tanto que a violência é grande. Né? Fabiano, eu vou fazer. Eu já tenho muitos anos de advocacia, o que eu já tive que gerenciar de emoções, de tudo que você falou aí. Gerenciar de emoções dentro do escritório, que chegava gente lá com problema daqui, problema dali, e ao ponto de verbalizar. Ao ponto de realmente colocar situações ali, sabe? Então, a gente realmente precisa. Verdade. Eu colocava ali, sabe? E eu ficava ali, gerenciando emoções. Eu não trabalhava. Teve uma época na minha vida que eu ficava. O que foi? Chegava 2. Ou então chegava um, depois chegava o outro. E eu ficava ali, ó. Isso acontece demais nos ambientes de trabalho. Escola, por exemplo, deve acontecer demais. Professor, aluno, diretores, ciúme e tal. Tem que rezar muito. Viu? O ciúme tá aí dentro dessas. Exatamente. Dentro dessas nossas violências também, né? Nossa. Então a gente tem muita relação com essas violências, né? Naqueles ambientes que a gente está convivendo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente expressa. Porque a nossa relação é muito íntima com essas violências. Igual a gente falou no início, a gente não percebe. Às vezes a gente acha que está agindo com amor, mas a gente está agindo aí com violência. E até mesmo dentro de casa espírita acontece isso. Sim. Às vezes a pessoa está tomando ali umas providências a mais do que outras e às vezes ela vai falar, sabe? Então, isso acontece muito. Né? A outra fica chateada, leva para aquilo para um lado pessoal. E você tá num grupo ali que tá caminhando junto, você aprende a amar esse grupo, mas aprende também a machucar. Isso. Você não vê na tarefa, por que você não vê na tarefa? Você falou que vinha. Isso. Na relação com as pessoas, eu posso agir da mesma forma e não tô vendo. Às vezes eu acho que é só o outro comigo, mas eu tenho que prestar atenção como que eu tô agindo com o outro. Não é? Total. Eu acho. Total. Né? E não existe opressor e oprimido. O que a gente tem que ver é se eu estou permitindo ser oprimido. A partir do que nós vimos aqui agora, eu já consigo ter uma consciência mais clara. Lógico que existem situações, né? Que são cárceres mesmo. Você não consegue sair daquilo ali. Mas quando eu consigo identificar a opressão e agir com o que Jesus falou lá no início do nosso programa, com a caridade, com a benevolência, com a indulgência e o perdão, eu consigo transformar esse fardo mais leve. Foi isso que Jesus trouxe para nós.
né? Eu consigo, às vezes, perdoar. Eu consigo não revidar, igual você falou aquela vez, né? Porque senão eu começo a revidar. Eu acho que eu posso agir do mesmo jeito que o outro está agindo comigo. Então é importante Você a se sente gente. permitido. É importante isso. Não existe não existe o opressor e o oprimido. Existe o que eu quero que seja. E são as relações que Deus nos oportuniza. E por que acontece tudo isso? Por que acontece tudo isso aí que nós discutimos nesse episódio? Por quê? Por quê? Responde aí, ué. A minha resposta é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Sim. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Ao detectarmos essas situações como cristãos que resolvemos ser, cabe-nos melhorar as nossas relações para que nós possamos exemplificar para as outras pessoas, e não através de palavras, mas do próprio exemplo, o melhor caminho. Então Deus, a partir do momento que Ele nos presenteou com o livre-arbítrio, todas essas relações, todas essas situações, Sim, de violência. elas precisam acontecer para que a gente possa entender que precisamos amar as pessoas, A indulgência. mas não machucando-as. Então a gente insiste ao contrário, nós insistimos em amar, em machucar as pessoas que a gente ama. E não precisa ser assim. A gente falou muito sobre isso aqui já. Tipo assim, a gente tem uma necessidade de ser amado, mas esquece de amar. A gente tem uma necessidade enorme de ser amado. A gente quer ser amado, a gente quer que seja do nosso jeito, que já é uma forma de violência. E a gente esquece que cada um é cada um. A gente não sabe do sentimento do outro, o que o outro está passando. É aquela história que eu não sei se foi o Haroldo que contou, que ele chegou num aeroporto para tomar um café, ele pediu um café. Foi. Pediu um café e a moça veio atender com ele maior vontade e pediu lá, ela foi sem o açúcar, ele pediu um saquinho de açúcar, falou, não tem açúcar não sei o que tem. Ficou lá e ele achou aquilo estranho, né? Mas aí ele pensou desse e falou assim, essa mulher deve estar passando, deve ter tido um dia muito ruim. O que será que aconteceu com ela? Ela está passando por um momento difícil. Aí ele até fala que depois conversou com ela, né? Ô, minha amiga, o que está acontecendo? O que você está precisando, né? Então eu acho que é muito disso. Que nós falamos aqui também, né? Muitas vezes eu cobro do outro aquilo que eu estou sentindo. Isso é muito importante a gente estar atento. A pessoa, às vezes, ela é violenta com a outra, mas por um aspecto que ela é daquela forma, mas não consegue enxergar. Aí ela joga para cima do outro. Nós vamos precisar fazer um outro episódio com esse assunto, viu, Fabiano? Porque... Será? tem muita coisa para falar aqui. Não, eu falei algumas aqui, mas Nossa Senhora, tem muitas aqui que podem ser faladas. Depois o pessoal volta lá e anota aí que isso é interessante. Pode sugerir, né? E se vocês gostaram desse episódio, pessoal, compartilhe. Manda para todos aqueles que iam gostar de saber sobre essas questões que a gente colocaram aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Toca no sininho aí para receber as notificações, que com certeza vai ter a parte 2 disso aqui. Vai ter a parte 2. Eu achei um tema super interessante. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a nossa patrocinadora Servidros, que é uma empresa que trabalha com blindex, né, na região todinha, no entorno aqui de Formiga, através do telefone 35 3831 1392, vocês podem fazer os seus orçamentos. E também para o Instituto, né, da Tatiane Ramos, né, que faz lá, tá fazendo muita harmonização facial. E ela atende pelo telefone 37 999 62 11 60. E para terminar, eu já falei ali do livro, né, do Rafael Papa, que vai estar conosco aqui dentro em breve. E eu guardei aqui a camisa de uma ONG que nós estamos conhecendo agora, apoiando, né, que é a ONG do Fraternidade Sem Fronteiras. Então nós vamos falar muito sobre essa ONG daqui a um tempo, que fala exatamente de uma
prateleira maior do que a caridade, que é a fraternidade, que é a vivência entre irmãos dessa Depois vocês essa dão uma olhadinha lá, o fraternidade. pessoal entra no site deles lá, no Instagram deles, é um projeto maravilhoso. www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá vocês vão entender tudo. E a grande campanha do apadrinhamento e do amadrinhamento para os projetos sociais e de promoção social da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente vai falar muito ainda no nosso canal. Perfeito, maravilha. Bora? Bora, porque já sofremos violência demais. Já. Né? Gente, então, mais uma vez, agradecemos a todos vocês. Quem gostou, que possa compartilhar esse trabalho aí, nosso, né? Que a gente está trabalhando aqui, a espiritualidade, esses conceitos interessantes aí das nossas relações no dia a dia. E vamos parar de machucar aqueles que amamos. Exatamente. Não é isso? Pessoal, fiquem com Grande Deus. abraço. Um grande abraço e até o próximo Despertar Podcast.